Falando um pouco sobre o José Luiz de Paula, primeiramente ele é um grande amigo meu, eu considero ele uma sumidade no setor cosmético, para mim ele é uma enciclopédia ambulante, é um prazer cada vez que eu sento para conversar com ele, aliás, conversar não, para ouvi-lo falar sobre cosméticos, sobre embalagem, sobre tendências, sobre como que as coisas vieram para o Brasil, né? É gostoso, você senta para ouvir, eu aprendo a cada minuto, a cada dia um pouco mais. Quem é o José Luiz de Paula na minha vida, dentro do panorama dos nossos sonhos, porque tudo que existe no mundo, um dia foi sonhado por alguém. Essa cadeira que vocês estão sentados, um dia estava na cabeça de uma pessoa, hoje vocês estão sentados nela. Nada do que existe não foi antes sonhado por alguém. Agora, é muito difícil para um homem, para um pesquisador, para um cientista, encontrar parceiros, pessoas dispostas a compartilhar esse sonho, acreditar nesse sonho. As pessoas não acreditam nem nos próprios sonhos. As pessoas não sonham, são proibidas de sonhar. Elas acreditam que elas são feitas para obedecer, não para pensar, não para sonhar. E quando sonham, são sonhos individuais. Ninguém tem sonhos para compartilhar, sonhos para falar, olha, faça parte do meu sonho, vamos juntos. Então, o Zé, ele entra nessa categoria de uma pessoa que sonha, ele é um criador, né? O Zé começou, a história dele começa com Aparício Basílio da Silva, com o Rastro. Ele era um estagiário de design, ele desenhou a famosa embalagem do Rastro, que foi um produto best-seller, vendeu, talvez hoje, até hoje, é um dos produtos que mais vendeu na história da perfumística nacional, uma criação 100% nacional. E esse rapaz, esse estagiário, com um arrobo de criatividade, fez aquela simples embalagem que todo mundo conhece, um batoque de vidro, uma cor só, monocromática, magenta, um logotipo elipsoide, escrito Rastro, com uma letra feminina. O produto explodiu, não só pela embalagem, mas também pela embalagem. Então o Zé sempre foi uma pessoa com talento pronunciado, não é uma pessoa normal. Normal no sentido assim, uma criatividade normal, uma persistência normal, uma capacidade criativa normal. O Zé sempre foi exacerbado, ele sempre foi uma pessoa que teve muito talento, muita capacidade de criar. Tanto que me asfixia ficar do lado dele. Se eu fico 3, 4 horas do lado dele, a gente vai tendo uma torrente de ideias, uma atrás da outra, que chega uma hora que a gente fica louco. O Zé Luiz é um amigo, é um grande parceiro de muitos anos, né? E é uma pessoa muito importante para o mercado cosmético todo. Bom, eu conheço o Zé já há pelo menos uns 15 anos. Ele foi indicado por um dos diversos amigos comuns que a gente tem. Mantivemos relação aí ao longo de todos esses anos, tanto comercial quanto de amizade. É uma pessoa extremamente respeitada no mercado, pelo que ele conhece, pelo que ele cria, pelos contatos que ele traz para cada parceiro dele. Acho que representa muito nesse mercado, é uma figura muito conhecida. Temos trabalhado juntos nesse mundo de embalagem e agregando a minha experiência no desenvolvimento estrutural de embalagem, desenvolvimento logístico, com o conhecimento criativo dele, com tudo que ele tem de conhecimento de desenvolvimento de perfume, de embalagem para perfumes, e temos grandes ideias daqui para frente de aplicar isso cada vez mais no sentido de enobrecer ainda mais as embalagens dos perfumes, dos cosméticos e agregando mais e mais informação, isso principalmente com sustentabilidade para as empresas e para as embalagens dessas empresas. Agora, o que eu gosto nele é a simplicidade dele, essa disponibilidade que ele tem de compartilhar os sonhos e participar dos sonhos dos outros. Então, vira e mexe, ele me convida para montar a fábrica na Bahia, vira e mexe, ele me convida para umas coisas que eu considero mirabolantes. Mas, assim, sempre ele pensa nos outros, sempre ele quer agregar, né? Então, me ajudou muito quando eu comecei com a microencapsulação. Ele me levou em clientes como Água de Cheiro, Acqua di Fiore. Nós pegávamos o Monza dele e íamos para Belo Horizonte convencer lá
a dona da Acqua di Fiore, ou da Água de Cheiro, o dono da Acqua di Fiore a anunciar os anúncios perfumados que eu fazia na época nas revistas, né? Eu microencapsulava para as agências as fragrâncias, a pessoa passava a mão na revista e sentia o cheiro. Então o Zé acreditou nessa ideia. No Brasil, naquele tempo, ninguém achava que seria possível fazer isso, então nós fizemos isso muito. Então criou-se uma confiança. Bom, a nossa parceria aqui no Packing Gallery, né? A gente tem o nosso espaço, ele apresenta os principais players do mercado para a gente, onde a gente tem um contato informal que a gente tem aqui, é muito legal, é uma inovação, né? Não existe isso no mercado, e é um contato muito legal que você pode ter com o cliente, é uma conversa descontraída, super diferente. A coisa mais curiosa da minha história com o Zé foi o dia que eu o conheci. Eu posso falar disso? Então, existe um mercado de fragrâncias no Brasil e no mundo chamado mercado do prestígio. O que é o mercado? São as fragrâncias, né? A Zarro, Chanel, enfim. E o Zé faz parte desse mercado, né? E já naquele tempo o Zé era uma pessoa que dava o prêmio Atualidade Cosmética. Eu ouvia falar dele, via as revistas, nos congressos, nas feiras, mas não conhecia, nunca. O meu negócio era fazer as microcápsulas, eu sempre fui um pesquisador, um homem de laboratório, um homem de chão de fábrica. Então, meu negócio não era essa. Mas o meu cliente uma vez falou: você conhece o Prêmio Atualidade Cosmética? Esse ano nós somos candidatos, você conhece lá o organizador e tal? Eu falei: não. Então vou te dar um convite e você vai no prêmio que você vai ver que nós vamos ganhar. Então me paramentei todo, vesti terno, tomei banho, passei desodorante, passei Gumex no cabelo e fui lá, na época acho que era no Maxud Plaza, se não me engano, foi no Maxud, que era um dos hotéis mais chiques, né? Estou te falando de 25, 30 anos atrás. E fomos para uma noite de gala, onde ia ser entregue o Prêmio Atualidade Cosmética, que tinha sido vendido para mim como se ele fosse o Oscar da perfumística brasileira. E eu ia conhecer o organizador do Oscar, o presidente do board do Oscar. Vocês imaginam, vocês que veem a premiação do Oscar, conhecer o cara que dá o prêmio do Oscar. Então, o nome José Luiz de Paula não me dizia nada, né? Mas como eu conhecia todos os presidentes de FF, Givaldão, Firmenich, Dragolco na época, e eram todos gringos, eu falava: bom, deve ser um gringo. Deve ser, o nome é de brasileiro, mas o cara deve ser um gringo. Eu achava que era um alemãozão desses. Quando chega lá no Maxud e o fulano fala: esse aqui é o José Luiz de Paula, eu olhei e falei: pô, mas você é negão, meu? Assim, não tem nada a ver com preconceito, mas tem a ver com assim. Eu falei: cara, na hora mesmo eu falei: você, para ser negro e tá dando esse prêmio para essa gringaiada aqui, você deve ser muito bom no que você faz. Alguma coisa muito boa você faz, porque senão você não estava dando esse prêmio, não estava todo mundo beijando a tua mão. Então eu falei: nem sei o que você faz. Eu falei: mas você faz muito bem. Então, eu não sei se ele gostou dessa sinceridade. Até hoje eu lembro isso para ele, a gente dá um monte de risada, porque ele ficou meio desconcertado e eu também, com a reação dele, fiquei desconcertado. Mas eu fui sincero e eu acho isso até hoje. O Zé é um ponto fora da curva, é uma mente, é um coração criativo fora da caixa totalmente. Ele está aí 50, 60 anos na frente do nosso tempo e tentando fazer as pessoas entenderem isso que acontece lá na frente. Não só pelas embalagens, não só pelas revistas, mas pelas iniciativas que ele toma nos congressos de associações, a BISA, enfim. A gente tem uma parceria que deve ainda, se Deus quiser, se prolongar por muitos anos. O evento mais recente que a gente está junto é a distribuição de produtos da Dana na Daimler, que é uma empresa do setor de porta a porta que é nova em relação à fundação, mas já muito experiente em relação às pessoas que tem. E a gente está bastante entusiasmado, tenho certeza que vai ser mais uma parceria de sucesso com o Zé e com a Daimler também. Zé Luiz, parabéns pela sua iniciativa, parabéns por tudo que você tem contribuído para o nosso país nesse setor
E conte sempre comigo, eu estarei sempre do teu lado, te ajudando e também, principalmente sendo ajudado por ti. Eu acho que nós podemos fazer um grande trabalho juntos e tenho certeza que em breve muitos resultados novos virão e mais ainda, vocês terão surpresa com coisas que estão sendo preparadas por esse grande profissional do mercado. Zé Luiz, um grande abraço para você, muito sucesso e continuaremos juntos nessa jornada aí. Um abraço. Bom, nós estamos com um projeto novo da Daimers, são produtos inovadores, várias ideias vieram da própria cabeça dele, a gente ajudou a desenvolver e são produtos que estão nascendo aí e nascendo com grande sucesso, está tendo uma grande repercussão desses produtos. Zé, abraço, sucesso e estamos juntos no projeto. Ultimamente, de uns 10 anos para cá, ele falou: Eduardo, eu cansei da cosmética ligada à estética. Eu acho que a beleza, ela vem da saúde. A beleza vem do bem-estar. A pessoa é bela quando ela tem uma plena saúde e ela manifesta essa beleza através do seu bem-estar, através da sua qualidade de vida, do seu equilíbrio, não é? É uma pessoa plena. Então eu acho que a beleza, ela não está na maquiagem, a beleza ela está na saúde. Então ele começou a levantar essa bandeira, no começo principalmente com a coisa do protetor solar, e envolveu prefeituras, envolveu secretarias de saúde, envolveu muita gente. Nem todo mundo da fragrância, da perfumística, né, daquele glamour, daquela sofisticação, entendeu a mensagem dele. Mas ele foi formando um novo batalhão em volta dessa ideia, desenvolvendo novas companhias, principalmente companhias novas, brasileiras, gente com iniciativa, gente com coragem, que começou a encampar essa ideia. E hoje ele está, eu digo, enfronhado 100% com essa bandeira desfraudada, que é a bandeira do bem-estar, com a bandeira da saúde, né? Eu sou biomédico, eu mexo com pesquisa ligada à nutrição humana já há alguns anos. A nossa especialização é a saúde humana, a nutrição celular. Eu acredito que posso nutrir as células do corpo humano através do sistema tecnológico da nanotecnologia, que oferece uma eficácia muito maior na absorção dos produtos, um esforço muito menor por parte do corpo, não só para as pessoas que estão sem saúde, como aquelas que estão em vias de perder a saúde e, mais importante que tudo, as pessoas que ainda estão com saúde e que buscam saudabilidade. Então, essa é a minha luta, meus sonhos estão voltados para essa área, tenho algumas patentes, sempre trabalhei como pesquisador da indústria. Eu sou sócio aqui da Funcional Micron e fui recentemente convidado pelo José Luiz de Paula para participar do conselho científico de uma empresa chamada Damer, ou Daimler, mas vem do francês por ser amada, né? Para ser amada. D apóstrofo, o verbo amar no infinitivo, Damer. Então, eu fui apresentado ao staff dessa companhia pelo Zé, lá na JL de Paula, na Tauris Group, e a proposta deles é muito interessante. Eu acho que são produtos que devem levar essa mensagem da saudabilidade, essa mensagem da inovação, né? E através da sua força de vendas, que me foi explicado que é um sistema original, um sistema diferente de venda, com muita gente, com muita força. E o importante é que essas pessoas podem levar o conceito a cada pessoa que vai comprar. Muitas vezes, a grande mídia, ela não pode ter uma mensagem específica, uma mensagem especializada, ela tem que dar mensagens genéricas. E simplificar é complicado, né? Às vezes tem coisa que, né, por mais que você tenha habilidade com as palavras, é impossível você simplificar determinadas coisas, principalmente quando você trabalha na intimidade da matéria, né, no nível supramolecular. Não estou dizendo que as pessoas têm que fazer um curso de química para consumir os nossos produtos. Eu estou falando que temos que ter embaixadores adequados
para transformar o complexo do conceito em alguma coisa simples, que essas pessoas entendam, que eles entendam o benefício que esse produto leva. E nós fazemos as pesquisas, fazemos os ensaios de eficácia, fazemos os ensaios in vitro, os ensaios em modelo animal e também alguns ensaios clínicos para ver o quanto esse produto tem uma performance, esses produtos têm performance melhor que os produtos clássicos, a apresentação clássica. Os meus sócios aqui, eles são, tem um que é dentista, tem um que é engenheiro de alimentos, tem outra que é nutricionista. Eu sou bastante combatido por eles, porque eu digo que hoje a humanidade consome produtos industrializados, processados, com a tecnologia de 1950. Se você for ver os métodos unitários, os métodos de processamento industrial que são aplicados na indústria de alimentos, hoje, pasteurização. Pasteur desenvolveu isso em 1854. UHT. Toda a parte de preservativos e de conservantes, propionato de cálcio, benzoato de sódio, enfim. Tudo isso que é autorizado pela Anvisa, tudo isso que é plenamente utilizado, na década de 50, nós éramos 2 bilhões de pessoas. As cidades tinham uma conformação, a logística era uma, o armazenamento era outro. Hoje nós somos 7 bilhões e meio. As necessidades de shelf life dos produtos, tempo de prateleira, são maiores. Os problemas logísticos são gigantescos. A cadeia produtiva de alimentos, ela é muito complexa. Ela começa no campo e termina dentro da célula do consumidor. Se esse fulano, ao longo dessa cadeia, vai acumulando determinados processos e substâncias que vão se somando no produto final, ele acaba recebendo uma carga de produtos não saudáveis, um aglomerado de técnicas não saudáveis. Isso em um ano não é problema, em 2 anos não é problema, mas quando ele passa dos 40 ou dos 50 anos consumindo toda semana, todo dia, 3 vezes por dia esse tipo de produto, nós vamos ver coisas do tipo moléstias cardiovasculares, que são as que primeiro matam, nós vamos ver diabetes, nós vamos ver obesidade mórbida, nós vamos ver os cânceres. Então, o grande paradigma que é vendido pela indústria alimentícia, pela indústria farmacêutica é o seguinte: você tem o direito de viver com saúde mais do que vivia o seu pai ou o seu avô. Só que os outros anos que você vai viver com saúde, nós, a indústria, vamos dar de bônus para você. Você vai viver feliz até os 60, dos 60 aos 70 você vai viver porque nós fazemos coisas seguras e inovadoras e apropriadas. Isso não é verdade. A grande verdade é o seguinte: você tem um conjunto de células comandado por um DNA que te fez para você viver com saúde até os 100 anos. Existem cada vez mais pessoas vivendo com saúde até os 100 anos. É para isso que você foi feito. É para isso que a medicina, que a pesquisa, que a tecnologia, que é a ciência aplicada, existem. Para dar uma qualidade de vida, para dar uma saudabilidade. Agora, se você não vive 100 anos, você tem Alzheimer, você tem Parkinson, você usa fralda geriátrica, você tem diabetes, você tem amputação de dedos, você tem cegueira, você tem uma série de problemas que advém desse acúmulo ou dessa falta. Um fulano planta tomate durante 50 anos no mesmo território. Você acha que o que aquele tomate tem na sua composição, em termos de biologia molecular, é a mesma composição da primeira safra de tomate? Você vai receber um tomate que não tem o licopeno, que não tem o selênio que você pensa que tem. Então a criação extensiva, a plantação extensiva, então você é obrigado a suplementar essa tua alimentação com algum suplemento. Agora, que suplemento? Qualquer um? Tem que ter pesquisa, tem que ter conhecimento, tem que ter seriedade, tem que ter envolvimento. O que você fabrica tem que poder ser dado para os seus filhos, tem que poder ser administrado para os seus netos, para os seus bisnetos, com saúde. Você tem que fazer produtos que você é capaz de consumir e que você gosta e deve consumir. Nós acabamos desenvolvendo uma patente juntos, eu não sei se o produto está aí, e
esse produto é um produto voltado para redução do consumo de sódio. É um sal de cozinha, um sal de mesa, que a pessoa vai usar. Ele é só cloreto de sódio, para ser colocado na comida, só que na escala nano. Essa fumaça que vocês estão vendo é o sal. Ele salga aí 30, 40 vezes mais que o sal normal, porque ele está num estado físico, né, supramolecular. Ele está com uma partícula totalmente exposta, com poucas moléculas de cloreto de sódio, extremamente reativo. E o grande problema desse produto, que foi inventado em 2010, foi encontrar uma embalagem que o contivesse. Essa luta durou de 2010 até 2013, quando o Zé, vindo aqui por uma outra razão, para falar de protetor solar, viu um produto abandonado lá na minha estante, lá no laboratório, e falou: o que é isso? O produto se chamava Redusal, ainda se chama, é o nome com que ele está registrado. Falei: Zé, é um sal que não deu certo. Ele é 1.600 vezes mais higroscópico que o sal normal. Não tem embalagem que consegue segurar a água. Onde ele está, ele puxa a água do meio ambiente e vira uma papa. Ele falou: por que você não bota isso daí dentro de um aerosol? Eu falei: aerosol? Sal? Você está louco. Demorei uns 3 dias para entender, para a ficha cair o que ele tinha falado. Como eu não encontrei nenhuma alternativa, liguei para ele e falei: você não tem quem me ajude com isso? Ele me apresentou o pessoal da Ultragaz, que colocou à disposição todos os engenheiros de desenvolvimento lá deles, a Ingrid, o Hélio, o Eduardo, e todos começaram a nos ajudar. Tivemos muitas barreiras, corrosão do sal na embalagem, corrosão do sal no prato, entupimento da válvula, vazamento de gás. E nesses de 2010 para cá nós trabalhamos nessa ideia, está praticamente pronto, patenteado, ele deve sair até o final do ano, esse produto. E nós devemos ajudar a salvar aí 30 mil pessoas por ano que têm moléstias cardiovasculares oriundas do excesso de consumo de sal também. Não exclusivamente, mas também por causa disso. E aqueles que são hipertensos e tomam estatinas e outros produtos para reduzir beta-bloqueadores, para reduzir a pressão arterial, também vão reduzir as suas doses utilizando esse produto, que na verdade ele não entra na categoria de um sal, ele é o conceito de um coadjuvante de dieta hipossódica, ou seja, ele é um produto para o qual não havia uma solução tecnológica até hoje. Quando o médico receita uma dieta hipossódica, com baixo teor de sódio, o pessoal vai para o sal amargo, vai para o cloreto de potássio, que não satisfaz, a pessoa acaba abandonando e não adere ao tratamento. Então, em resumo, o Zé e o Antal foram as pessoas que tiveram a ideia de colocar o sal aqui dentro, e essa ideia aparentemente louca, inédita, original, disruptiva, possibilitou o desenvolvimento e futuramente, brevemente, a comercialização desse produto. Então é isso. O que eu tenho para falar do Zé é que ele é da mesma safra que eu, de 56, toca um jazz no violão maravilhoso, é uma pessoa extremamente aberta, nem sempre compreendido, né? Mas assim, talvez uma das pessoas mais generosas. Se eu pudesse falar 2 adjetivos, generoso e criativo. Generoso e criativo. São 2 coisas que, sem dúvida, eu poderia atribuir ao Zé. Estão entre as 5 melhores pessoas que eu conheço no sentido desse conjunto humano. É um cara que tem cultura, coleciona livros medievais, é um fulano que conhece música, e está sempre com as portas abertas dos seus eventos, da sua empresa, das suas revistas. E tipo coração de mãe, sempre cabe mais um nos seus projetos, ele sempre encontra um lugar, sempre olha primeiro o aspecto humano. Então o Zé é um grande amigo, é um grande parceiro, um grande amigo. Eu tenho honra de dedicar esse tempo a ele e espero que ele possa ouvir essa mensagem sincera que eu falo. E, enfim, é isso que eu queria falar. Muito obrigado.